Alô, assinantes da GV News. Nós vamos falar de gentileza. Maio é o mês da gentileza. Dia 29 é o dia da gentileza. Mas parece-me que nós não estamos exercitando na prática a gentileza. Nós vemos a todo instante na mídia conflito entre motoristas. É um agredindo ao outro, um desfeteando ao outro, um levando até a óbito o outro. Por quê? Vamos fazer o seguinte, quando você estiver dirigindo, dê um sorriso para o motorista ao lado, dê um cumprimento, acene para ele. Diga bom dia, boa tarde ou boa noite. Com certeza ele irá retribuir e aquele mal entendido que porventura iria acontecer contigo ao ultrapassá-lo ou ao fechá-lo vai transformar-se num sorriso e na formação de um amigo. Use a gentileza. Só a gentileza gera gentileza.